Lucas capítulo 3, lá no versículo 21. Nós precisamos fazer uma recapitulação do que nós estávamos vendo, e quando nós paramos o nosso estudo, nós estávamos falando sobre João Batista, falando sobre esse personagem caricato, alguém que de fato era bem peculiar. Ele tinha uma mensagem que era uma mensagem radical, uma mensagem diferente e que atraía multidões. Ele se apresentava de uma maneira diferente. O texto nos diz que ele também comia coisas diferentes, como mel e gafanhotos. Ele vestia vestimentas que também não eram das mais atualizadas, como roupas de pelo de camelo. Ele pregava no deserto. E aí talvez você se pergunte, mas por que ele não era um sacerdote? Por que ele pregava então no deserto? E nós veremos isso ao longo desse estudo, nessa manhã. Ele trazia uma mensagem dura aos seus ouvintes, diferente daquilo que nós ouvimos geralmente dos pastores na atualidade. Alguns ele chamava de raça de víboras. E outros ele dizia, como é que vocês chegaram aqui? Sabe o que está destinado para vocês? O fogo eterno. Que mensagem, né? Uma mensagem bem tranquila. E esse João, ele estava batizando pessoas que vinham até ele. Pessoas de todas as regiões que iam até o deserto, pessoas de todos os tipos. O seu batismo era um batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E todas essas pessoas diferentes iam até ele. Os fariseus, os publicanos, soldados, pessoas comuns, enfim, pessoas de todos os tipos. E por último, nós vimos também que ele não tinha medo de absolutamente ninguém. Ele falava às mais poderosas autoridades. E ele falou contra Herodes, que depois o colocou na prisão. Mas é interessante que depois dele batizar várias pessoas, toda essa multidão que ele estava batizando, algo completamente inesperado aconteceu. Acompanhe comigo aí em Lucas capítulo 3, versículo 21. A palavra de Deus diz assim: ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. Irmãos, há um problema aqui. Jesus, ele vem até João para ser batizado. Mas nós estamos falando de um batismo bem específico. Eu não falei aqui que João vai até Jesus, mas que Jesus vai até João. Por isso, o texto de Lucas aqui, esses 2 versículos, ele nos apresenta o batismo de Jesus. Mas os outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e também João, nos demonstram como que o batismo de Jesus se deu com alguns outros detalhes. Por exemplo, lá em Mateus, capítulo 3, versículo 14, há um detalhe muito importante. A palavra de Deus diz assim: João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? De fato, essa era uma situação embaraçosa. Como que o próprio Senhor Jesus se achegaria, se colocaria numa fila daqueles que seriam batizados, sabendo que o batismo que João estava oferecendo era um batismo para a remissão de pecados? Quer dizer que Jesus precisava de arrependimento? Quer dizer que Jesus havia, de alguma forma ou em algum momento, pecado? Essa era a dúvida. Por isso João questiona Jesus e fala: não, peraí, o Senhor não. Eu preciso ser batizado por você, e não o contrário. E aí Jesus ele explica no versículo 15 de Mateus 3, dizendo o seguinte: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E aí com essas palavras o texto diz que João concordou com Jesus. Jesus ele não estava ali sendo batizado ou querendo ser batizado
porque ele precisava de um arrependimento. Jesus não tinha do que se arrepender. O que Jesus estava realizando nesse momento era um ato completo de obediência. E um ato completo de obediência que serviu a todos nós. Jesus ele veio para se identificar completamente com aqueles homens que ali estavam naquela fila para serem batizados. Para se identificar comigo, com você, com todos nós, pecadores de fato, que precisam de um arrependimento genuíno. O relato do Evangelho de João nos traz luz a isso. Abre comigo lá em João, capítulo 1, versículo 29. Se você perceber, João, capítulo 1, ele também traz o relato do batismo de Jesus de uma outra perspectiva. E lá no versículo 29, João está explicando o que aconteceu quando ele estava batizando. Então, num dia ele está batizando um monte de gente, e aí o versículo 29 diz, no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, para quê? Para ser batizado. João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como um cordeiro sem defeito, que era levado para o templo, para ser oferecido como um sacrifício pelos pecados daquele que oferecia aquele animal, um animal sem pecado, Jesus ele se põe diante de João, naquela fila das pessoas a serem batizadas, no mesmo nível das pessoas que eram pecadoras, como aquele que não tem pecado. Dentre aquela multidão de pecadores, eis ali o Cordeiro de Deus. O ato de Jesus foi um ato de obediência do nosso Senhor em nosso favor. E o texto diz ainda em Lucas, voltando para o versículo 21, que Jesus, naquele momento, enquanto era batizado, estando Jesus orando, Jesus não o fez de qualquer maneira. Enquanto ele era batizado, ele orava. Esse é um detalhe exclusivo que apenas Lucas nos coloca. Apenas Lucas registra que Jesus estava ali orando durante o seu batismo. Agora perceba que ele não estava orando como nós fazemos quando somos batizados, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados, mas ele estava ali orando ao Pai, enfatizando que ele estava em submissão ao Pai. Ao longo de todo o livro de Lucas, nós vamos perceber que a vida de oração de Jesus fica evidenciada. Ele orava em diversas circunstâncias, em praticamente todos os momentos. Ele acordava cedo para orar. Ele passava mais horas orando, falando com o Pai. E não foi diferente durante o seu batismo. Ele tinha uma total dependência do Pai. A sua dependência do Pai não era algo que era deixado de lado, mesmo ele sendo Deus. Ele era o próprio Filho de Deus, Deus, parte da Trindade, e mesmo assim dependente do Pai. A sua vida de oração, e ainda mais nesse momento de total obediência, nos serve como um modelo, como uma postura que nós deveríamos ter também na nossa vida de oração, de total dependência de Deus. E nesse momento, enquanto Jesus é batizado, enquanto ele está orando, enquanto ele orava, versículo 21, o céu se abriu. E versículo 22, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e do céu veio uma voz que dizia, tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Irmãos, o Espírito Santo que se fez presente ao longo de toda a história do livro, desde o início desse livro até esse momento, agora ele se manifesta de uma forma claríssima. Porque ele se manifestou a Isabel, a Zacarias, a Maria, ele se manifestou também a José, ele se manifestou a várias pessoas
em circunstâncias diferentes, de maneiras diferentes, mas agora ele se manifesta ali no batismo de Jesus, de uma forma clara, de uma forma objetiva. Ele desce como uma pomba, em forma corpórea, e a sua manifestação é uma manifestação, portanto, visível, é inequívoca. Todos conseguem perceber que algo tangível está acontecendo. O Espírito Santo de Deus pousa sobre Jesus. O Espírito Santo de Deus, na verdade, numa outra linguagem, ele unge Jesus, porque nesse momento é quando Jesus começa o seu ministério público. Isso não acontece de forma aleatória, é cumprimento de promessa. O profeta Isaías diz em Isaías 61:1: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Como Lucas depois nos relata, mais para frente, em Lucas 4, versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. É nesse momento, irmãos, que o batismo de Jesus, nesse batismo, que o ministério público de Jesus toma início. Que os próximos 3 anos da vida do nosso Senhor são publicamente evidenciados a todos nós e que vai nos levar à salvação que nós cantamos há pouco. Daí o céu se abre e surge uma voz, e essa voz diz no versículo 22: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. A obediência de Jesus, ela é reconhecida nesse momento. E é a aprovação que o Pai dá, é a confirmação que o Pai dá de uma forma pública, audível. Nós não sabemos se todos que estavam ali naquele momento ouviram essa declaração de Deus Pai, mas nós sabemos que o próprio Senhor Jesus a ouviu e muito provavelmente todos ali também a ouviram. Esse acontecimento ele vem, na verdade, como um eco dos textos apresentados há muitos anos no Antigo Testamento. Por exemplo, lá no Salmo 2, versículo 7, nós lemos o seguinte: o rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Isaías 42:1: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. O que nós vemos então era um anúncio que foi feito lá atrás, há mais de 400 anos. E esse anúncio vem se cumprindo agora na pessoa de Cristo. E mais interessante ainda é que Lucas nos relata de uma forma clara que não estava presente apenas o Espírito Santo de Deus, não estava presente apenas Deus Pai, e obviamente estava presente também o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um texto onde nós encontramos toda a Trindade reunida, afirmando, validando a obediência de Jesus e também a sua missão aqui na terra. É um texto em que nós vemos aquela palavra que nunca aparece, Trindade, nas Escrituras, sendo manifesta aqui para nós, e todas convertendo para algo comum, todas afirmando, todas validando quem Jesus de fato era. Agora, talvez você possa estar se perguntando, né? Mas, e o que eu tenho a ver com isso? Por que nós precisamos gastar uma mensagem inteira falando sobre o batismo de Jesus? Será que essas poucas palavras que eu disse aqui já não são suficientes para entender que talvez seja algo de fato importante? Sim, irmãos,
Isso aqui é realmente muito importante e tem tudo a ver com todos nós que estamos aqui e com todos nós que não estamos aqui. A resposta que nós precisamos dar a essa pergunta é a resposta de que vai nos levar a entendermos o que de fato é a nossa salvação, o que ela significa. Irmãos, o que Jesus faz nesse momento é o que nós chamamos de uma dupla obediência de Cristo. É aquilo que nós lemos na nossa confissão há pouco sobre a obediência passiva e a obediência ativa do nosso Senhor Jesus Cristo. É aquilo que os teólogos chamam de uma dupla justificação. Todos os termos que passam por aqui, né? E você deve estar aí viajando e falando, não estou entendendo nada. Mas se o pastor está falando que é importante, deve ser muito importante mesmo, porque ele está separando um tempo para falar sobre isso. Deixa eu explicar a significância disso. A obediência de Cristo é o que diz respeito, a obediência passiva de Cristo é o que diz respeito ao seu sofrimento e à sua morte na cruz. É o pagamento do castigo pelo nosso pecado. Geralmente, quando nós ouvimos a pregação do Evangelho, o que é enfatizado é que Cristo morreu naquela cruz, em nosso lugar, para pagar a pena pelo nosso pecado. Lembra do texto de Isaías 53, 5, que diz: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Cristo pagou a pena pelos nossos pecados. É geralmente assim que nós interpretamos o ponto central das Escrituras. O que ele fez para nos livrar da condenação que nós deveríamos sofrer. Ou seja, Cristo, ele morre no nosso lugar. Então eu não sou mais passivo de culpa. A minha culpa foi liberta, limpa. Mas isso nos coloca numa posição que não é muito diferente da posição de Adão. Perceba que antes de pecar, Adão ele também não tinha culpa. Então nós estamos, se nós acreditamos unicamente que Cristo morreu pelos nossos pecados, na mesma posição que Adão. Se nós respondemos a Cristo, crendo que Ele morreu pelos nossos pecados, nós estamos simplesmente na mesma posição que Adão. O problema é que Adão falhou miseravelmente de outra maneira. Adão não foi obediente. Adão desobedeceu a Deus. E isso nos levou a termos a culpa, a qual o próprio Cristo precisou pagar com o seu sangue. Logo, nós também somos incapazes de viver de forma perfeita, para que nós possamos não só não ter a culpa, mas não sermos condenados pela nossa desobediência. E é por isso que nós precisamos da obediência de Cristo. A obediência ativa de Cristo é aquilo que Cristo fez, não apenas no seu batismo, mas que é demonstrado aqui de forma claríssima, mas que ele fez também em outros momentos, evidenciando que ele obedeceu a Deus Pai de maneira completa, exercendo toda a justiça em favor do seu povo. Veja os aspectos disso, irmãos. Ele cumpre no seu batismo, na sua vida, toda a justiça. Nós lemos há pouco em Mateus 3,15 que Jesus disse para João: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Isso era obediência perfeita à lei mosaica. Não foi só ali naquele ato que ele teve de submissão no seu batismo, mas ao longo de toda a sua vida, ele nunca pecou. Ele obedeceu a Deus Pai de forma
perfeita, completa. E ele não fez isso porque ele precisava para si, mas ele o fez porque nós precisávamos disso. Porque nós não conseguiríamos viver dessa maneira. Porque nós somos incapazes de viver de forma perfeita. Ou seja, ele cumpriu com exatidão todos os mandamentos de Deus, ele satisfez toda a exigência que foi colocada sobre ele. Cristo viveu de forma perfeita. Cristo, ele submete aqui a uma situação um tanto quanto vergonhosa. Ele demonstra nessa submissão a sua obediência voluntária à vontade do Pai. E nessa submissão, o que Jesus está fazendo é se identificar conosco, com pecadores. Ou você se esqueceu do texto de Filipenses capítulo 2, versículo 7 e 8, que diz: pelo contrário, ele, sendo Deus, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Foi isso que Cristo fez no seu batismo. Foi isso que Cristo fez ao longo de toda a sua vida. Uma humilhação completa, uma submissão completa. E não apenas isso, ele deu início ao seu ministério público. E se por um lado a obediência passiva de Cristo nos livra da condenação, irmãos, a obediência ativa de Cristo nos dá o direito de obtermos a recompensa. A obediência passiva, ela serve para remover a nossa culpa, enquanto que a obediência ativa de Cristo não só removeu a nossa culpa, mas agora nos veste com a justiça do próprio Cristo. Não há salvação apenas com um lado dessa moeda. Nós precisamos desse trabalho completo de Cristo. É como se alguém chegasse para você que tem uma conta impagável, e eu tenho certeza que você tem uma conta impagável, isso é impossível não ter no Brasil de hoje, e aí essa pessoa não apenas quitasse a sua dívida, mas ela, sendo muito rica, transferisse todo o seu dinheiro para a sua conta. É basicamente isso que Cristo fez. Ele não só tirou a nossa culpa, mas ele nos deu aquilo que não merecíamos, nos capacitando, nos provendo, nos dando mais do que nós merecemos. Foi isso que Cristo fez na cruz, foi isso que Cristo fez na sua vida, no seu batismo. Irmãos, o que vemos aqui foi a maior de todas as transações que já existiram. Foi a imputação da justiça de Cristo sobre nós. As ações justas, perfeitas de Jesus são creditadas a nós, ao mesmo tempo que os nossos pecados foram transferidos para Ele naquela cruz. Irmãos, a justiça de Cristo é, portanto, imputada a nós e a nossa culpa é imputada a Ele. Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Logo, não somos agora apenas perdoados, mas agora nós somos também justos. Ao mesmo tempo, pecadores, perdoados e justos, justificados. O batismo de Jesus não foi para o seu próprio arrependimento, mas foi aquele ato de justiça e de obediência completa, ativa, perfeita a Deus, para assegurar a nossa salvação completa. E por meio da sua vida, agora nós podemos desfrutar de uma salvação completa. Nós podemos ser libertos do pecado e da culpa, bem como nós podemos ser completamente declarados justos perante o nosso Deus.
Irmãos, não há como nós não nos maravilharmos com essa verdade, com essa humilhação de Cristo. Como o Cordeiro de Deus, sem pecado, que se apresenta voluntariamente, obedientemente a Deus, para retirar a nossa culpa, para morrer no nosso lugar. Maravilhe-se com isso. Filipenses diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele viveu de forma perfeita. Ele morreu em nosso lugar. Descanse nessa obediência completa de Cristo. Pare de tentar viver a vida por conta própria. Você não precisa completar aquilo que Cristo iniciou, porque Ele já completou absolutamente tudo. A obediência dele não foi falha. Cristo não foi até aqui para que você desse mais um passo. Cristo não caminhou até ali para que você pudesse, na sua própria força, fazer mais alguma coisinha para satisfazer a ira de Deus que estava sobre você. Cristo não deixou que alguma área da vida fosse deixada ali de lado para que você, na sua força, pudesse viver de forma perfeita. E aí sim, Deus lhe perdoaria e Deus lhe declararia como justo. Você não é capaz de absolutamente nada. Você não é capaz de cumprir coisa alguma que supostamente Jesus haveria de deixar incompleto, porque Ele não fez. Ele cumpriu absolutamente todos os requisitos. Ele obedeceu a Deus Pai de forma perfeita. E assim como Cristo, nós também devemos viver à luz dessa aprovação do Pai. Não da aprovação do mundo. Não da aprovação do meu próprio ego. Porque se nós estamos em Cristo, a voz que nós ouviremos será a mesma que o próprio Senhor Jesus ouviu naquele dia, quando o céu se abriu, e ele ouviu ali o próprio Pai dizendo para ele: eu me agrado em ti, eu me agrado em ti. Agora, irmãos, nós precisamos tomar cuidado com o Evangelho, que é um Evangelho incompleto. O Evangelho incompleto, ele ensina que basta você acreditar nisso, mas não em tudo que Jesus fez. Não basta crer que Jesus morreu por você, é preciso crer também que Ele viveu de maneira perfeita no seu lugar. E que sem a obediência ativa, não haverá justiça imputada. Em obediência ativa de Cristo, o que nos resta é, na verdade, um esforço inócuo. Sabe o que isso significa? Que eu posso descansar na certeza de que o nosso Deus fez tudo o que era necessário para que eu desfrutasse da vida eterna com Ele. Não os meus esforços, absolutamente nada que eu possa fazer. Agora o que cabe a mim é descansar nele. Lembre-se que o arrependimento genuíno, ele vai de fato levar a um batismo verdadeiro. E o significado disso é que haverá frutos de arrependimento. Há duas mensagens, nós vimos Lucas nos relatando o seguinte: produzam frutos dignos de arrependimento. E não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. Pare de crer na mentira do mundo, pare de crer nos falsos profetas, nos falsos líderes religiosos, no falso evangelho, de que você conseguirá obter a sua salvação por esforço próprio. Descanse em Cristo. Descanse na obediência de Cristo. Como? Obedecendo a Ele, vivendo para Ele. Irmãos, lembre-se
que há esperança para todo pecador. Há esperança para todo pecador em Cristo Jesus. Uma vez que Cristo se identificou com os pecadores, agora não há mais pecado tão grande que Ele não possa suprir a sua necessidade. A sua justiça, ela cobre todas as nossas injustiças. A sua obediência perfeita anula a nossa desobediência. Confie em Cristo. Por Cristo já não há mais separação, irmãos. Não há mais divisão. O céu está completamente aberto e nós estamos diante de Deus Pai. E agora nós podemos ouvir a voz do nosso Deus, sem reprovação, sem condenação, mas com aprovação, dizendo: eu me agrado em Ti. Viva a luz dessa verdade. Viva a luz dessa verdade. Você tem descansado nessas verdades? Você de fato descansa na obediência completa de Cristo? Ou você é um daqueles que dá o braço a torcer e fala assim: não, mas talvez Cristo tenha ido até ali, mas eu tenho certeza de que eu tenho que fazer alguma coisinha para conquistar essa salvação. Se esse for o seu caso, arrependa-se. O que você está fazendo, o que você está dizendo, é que você não confia na obediência completa de Jesus. Ou você é um daqueles que valoriza tanto a vida perfeita de Jesus, mas não valoriza tanto a sua morte substitutiva. Ou o contrário, você pode valorizar um aspecto, Cristo morreu, mas não viveu de forma perfeita, e por que não o contrário? Irmãos, a sua vida é marcada por um esforço contínuo na busca de aprovação, na busca de uma gratidão que só pode ser alcançada em Cristo. Avalie o seu coração, reflita sobre isso, que assim como João Batista, quando ele foi indagado sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, nós também possamos dizer como ele disse, lá em João 3,30, convém que ele cresça e que eu, na verdade, diminua. Nós possamos viver não na busca da nossa própria justiça, porque isso é loucura, mas em obediência a Deus, descansando na justiça perfeita de Jesus, que se colocou em nosso lugar, para que nós pudéssemos estar diante de Deus como justos, como alguém justificado, e desfrutarmos da vida eterna ao lado do nosso Salvador. Amém? Vamos orar? Santo Deus, convence-nos pelo Seu Santo Espírito de que a única coisa que nós precisamos é confiar no Senhor, não debruçar na nossa própria força, esperar que possamos nos salvar a nós mesmos. Pai, ajude-nos para que possamos enxergar que a salvação pertence ao Senhor, que o Senhor já proveu e que podemos descansar seguros que em Cristo nós podemos obter essa salvação. É isso que nós pedimos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.